A pilha de Daniel. Antes de estudarmos sobre o experimento da pilha de Daniel, vamos estudar um pouco sobre a história da eletroquímica. Em 1800, Alessandro Volta foi um cientista capaz de desenvolver um artefato que conseguia transformar energia química, ou seja, reações químicas, em energia elétrica. O seu experimento ficou conhecido como pilha voltaica, pilha de Volta, ou até mesmo chamado de rosário. 36 anos depois, John Frederick Daniel conseguiu desenvolver um outro experimento, também do tipo pilha. O seu experimento foi um grande marco na evolução científica, já que conseguia ter uma corrente elétrica relativamente constante por um período razoavelmente longo de tempo. Seu experimento foi tão importante que é estudado até os dias de hoje nas faculdades e também no ensino médio. Para fins didáticos sobre o conteúdo de eletroquímica, mais especificamente pilha de Daniel, foi adaptada a representação do experimento e se encontra atualmente nas ilustrações a seguir, contendo os seguintes materiais: 2 recipientes de vidro, um contendo uma solução aquosa de sulfato de cobre e o outro contendo uma solução aquosa de sulfato de zinco, 2 placas metálicas, uma placa de cobre mergulhada até a metade na solução aquosa de sulfato de cobre e a outra placa, sendo de zinco, mergulhada até a metade na solução aquosa de sulfato de zinco. Para fins de estudo, as placas são denominadas eletrodos. Eletrodo de cobre e eletrodo de zinco. 2 fios condutores, cada um conectado a um eletrodo, um objeto consumidor de energia elétrica, sendo usado uma lâmpada para visibilidade da reação eletroquímica ou um multímetro para medir a tensão elétrica do experimento, um interruptor para iniciar ou interromper a reação eletroquímica, um tubo de vidro em formato de U que contém uma solução gelatinosa de cloreto de potássio, com algodões em cada ponta para impedir que a solução escorra com facilidade. Este aparato é chamado ponte salina. Para fins de estudo, podemos dividir o experimento em 2 partes. A parte que contém o eletrodo de zinco e a solução aquosa de sulfato de zinco, chamada de semicélula de eletrodo anódico, e a parte que contém o eletrodo de cobre e a solução aquosa de sulfato de cobre, eletrodo catódico. Podemos observar que após clicar no interruptor, a reação inicia e o zinco sólido presente no eletrodo de zinco perde um par de elétrons. O par de elétrons segue pelo eletrodo de zinco, passa pelo fio condutor, passa pela lâmpada, passa pelo outro fio condutor e se deposita no eletrodo de cobre. Podemos observar que ambas as soluções possuem íons. Na solução aquosa de sulfato de zinco, possui o sulfato, o SO4-2, e o zinco em meio aquoso, que está na forma de Zn aquoso mais 2. E na solução aquosa de sulfato de cobre, temos também o sulfato, CO4-2, e o cobre em meio aquoso mais 2, no formato Cu aquoso mais 2. Quando o par de elétrons se deposita nessa região submersa do eletrodo, podemos observar que o cobre aquoso, que necessita de 2 elétrons para uma estabilização, ou seja, o Cu aquoso mais 2, ele vai adquirir esse par de elétrons que está livre, após ele possuir
esse par de elétrons, ele se torna neutro, ou seja, ele passa a não ser mais uma espécie do tipo íon, e sim uma espécie agora neutra. E também ele deixa de ser uma espécie de meio aquoso e passa a ser uma espécie de meio sólido, se agregando um eletrodo, ou seja, ele vai agregar massa ao eletrodo de cobre. Em contrapartida, o eletrodo de zinco perde esse zinco sólido, que agora se torna zinco em meio aquoso mais 2. Podemos observar agora que existe um desequilíbrio iônico nas semicélulas. Na semicélula de eletrodo anódico, existem mais espécies do tipo cátions, que são o zinco em meio aquoso mais 2, e menos sulfato. Já na semicélula de eletrodo catódico, existe mais espécies do tipo ânion, que é o sulfato, e menos espécies do tipo cátion, que é o cobre em meio aquoso mais 2. Para que ocorra um equilíbrio iônico nas semicélulas, as espécies presentes nas pontes salinas, que são o cloro em formato de íon ânion e o potássio em formato de íon cátion, vão seguir para as semicélulas de acordo com a necessidade iônica. No caso da semicélula de eletrodo anódico, a solução aquosa sulfato de zinco possui mais espécies do tipo cátion, ou seja, necessita de espécies do tipo ânion para um reequilíbrio. E, em contrapartida, a solução aquosa sulfato de cobre, ou seja, a semicélula de eletrodo catódico, necessita agora de espécies do tipo cátion, já que possuem mais sulfato, espécies do tipo ânion. Podemos observar que existe um fluxo de duas correntes. Uma corrente do tipo iônica, ou seja, uma corrente de íons pela ponte salina, e uma corrente de elétrons pelo meio externo. A semicélula de eletrodo anódico, por estar perdendo elétrons, ela é designada polo negativo. A semicélula de eletrodo catódico é denominada de polo positivo, já que está recebendo os elétrons. Após clicar novamente no interruptor, podemos observar que a reação para. E agora, podemos estudar as reações químicas presentes. Na semicélula de eletrodo anódico, a equação química presente é Zn sólido, ou seja, zinco sólido, gera os produtos zinco em meio aquoso, mais 2, Zn aquoso, mais 2 elétrons. E na semicélula de eletrodo catódico, temos cobre em meio aquoso, mais 2, Cu aquoso, mais 2 elétrons, gera o produto cobre sólido, Cu sólido. E assim temos a reação global: zinco sólido mais cobre meio aquoso mais 2, gerando os produtos zinco em meio aquoso mais 2 mais cobre sólido. E temos também a reação de pilha, onde a espécie mais à esquerda sofre a oxidação e a espécie mais à direita sofre a redução. Ou seja, o zinco sólido está oxidando e se tornando zinco em meio aquoso mais 2. E o cobre em meio aquoso mais 2 está reduzindo para cobre sólido. Observações. A demonstração mostrada sobre a PID de Daniell é apenas para fins didáticos e não possui relação direta e ou proporcional ao experimento da realidade. Várias condições interferem na execução do experimento, como temperatura, proporção de solvente soluto correta, equipamentos e instrumentos adequados.
além de que os eletrodos não puros também interferem no experimento. Obrigado pela atenção, equipe Química Digital.